O que poderia sair de uma junção de músicos do Napalm Death, Faith No More e Fear Factory? Boa coisa não poderia sair disso. Isso somado a um vocalista cheio de lendas urbanas ligado ao narcomercado e adoração ao tio Lu. E outras histórias cabulosas. Somando tudo isso e a fama da banda toma o mundo. A banda foi idealizada como um grupo criminoso, ligado ao narconegócio, e os nomes também foram forjados, como Güero Sem Fé, Fantasma, Rongo, Assassino, Grenildo e o vocal, Juan Brujo. Em 90 eles lançam o EP Demoníaco, contendo 4 faixas. A atmosfera tosca e um clima infernal torna esse EP uma experiência deveras assustadora. Nele continha um som que viria a compor a primeira bolacha deles, a 666. Outra música que é legal destacar é a Papa Capado, que ao fundo do gutural do Brujo e um baixo pesadíssimo, ecoa gemidos distorcidos que lembram vozes do além. Já em 92 saiu outro EP, o Machetaços, com uma capa bem polêmica, pois estampava uma cara toda arrebentada. Com o lançamento dos 2 EPs, o projeto assina com a Roadrunner e lança pela gravadora seu primeiro disco oficial, o icônico Matando Güeros. O disco logo chama a atenção dos bangers por conta de sua capa polêmica e muitos causos foram contados sobre a origem da cabeça e seu dono, desde uma suposta dívida com criminosos até tretas entre facções rivais. Mas a verdade é que essa capa é uma foto de um jornal extremamente sensacionalista, ao estilo do Notícias Populares aqui do Bundio, o Alarma. Nem preciso dizer que várias lojas baniram esse disco de suas prateleiras, negando-se a expor tal bagaceira em suas vitrines, o que era ótimo para a banda, pois aguçou a curiosidade dos headbangers. No final das contas, a cabeça virou um mascote da banda, apelidada carinhosamente de Cocoloco, mas que só voltaria no terceiro disco, o Brujerismo. Mas bem, Matando Güeros marca uma fase suja e voltada pro grind death. Ali os blast beats comiam solto, a sonoridade era agressiva e as letras brutais. Além dos nomes fictícios que eram usados para proteger a suposta vida subversiva dos membros, suas faces eram cobertas por máscaras e lenços também. Antes do segundo disco, eles ainda lançam o El Patrón. Essa bolachinha é muito boa mesmo, mas a coisa fica boa mesmo pros Grenildos loucos lá em 95, quando sai o Raça Odiada. Dessa vez com uma capa assim mais comportadinha, estampando a imagem do Comandante Marcos. E de lá sai a música mais famosa deles e que alavancou a carreira deles, com um clipe mais clássico ainda, o La Migra. Melhor produzido e com uma pegada mais política, mas assim, claro, sem deixar as referências ao tio Lu, Raça Odiada é, ao meu ver, a obra mais pesada e icônica da banda. Digamos que esse disco não tem uma faixa ruim, mas eu daria um destaque especial para Revolución, que faz uma exaltação direta ao Comandante Marcos e seu exército de zapatistas. Comandante Marcos, o disco aborda temas regionais do México, contextos históricos, críticas políticas e casos policiais, como a história dos irmãos Menéndez, que apagaram os próprios pais.
Depois que sai o segundo disco, ele só retorna a lançar algum material em 97. E é esse EP aqui, ó, Marihuana, que tem uma versão maconheirinha pra Macarena, a famosa Macarena. Isso aqui, cara, que eu tenho é um Singles Collection, né? Uns EPs Collection. Todos esses EPs que eu citei no começo, eles estão aqui no único vinilzão. Vocês podem ver aqui, então, tá o Demoníaco, o Machetaços e, no caso aqui, o Marihuana. Depois do EP saiu Brujerismo, um disco com uma ótima produção, músicas mais cadenciadas e sombrias, com uma intro que me fez achar na época que eu tinha comprado um CD com defeito. Na capa, a volta do Cocoloco, agora incorporada à imagem de Cristo, uma blasfêmia direta aos olhos de um bom cristão. No encarte, cada membro era representado por uma imagem em cartas de tarô com seus nomes fictícios. Ainda mais pesado e nebuloso, Brujerismo marca o ponto mais alto da banda e, inclusive, 4 anos depois, eles desembarcam aqui em São Paulo para 2 shows no Hangar 110. Em 2002, o Assassino, que a gente sabe que é o Dino Casares, lança um projeto paralelo, o Assassino, que é meio que uma continuação espiritual do que estava rolando lá no Brujeria, mas bem mais rápido e brutal. O nome desse projeto leva o nome fictício do guitarrista, é Assassino, e ainda faz menções ali ao narcomercado e também ao Tio Lu. Isso surgiu de um projeto chamado Demoníaco, em que cada membro lançaria um trabalho separado. Mas até onde eu achei, só o Assassino que lançou 2 trampos, os outros membros eu não fiquei sabendo. Se vocês sabem de projetos paralelos deles, comenta aqui embaixo para eu saber. Isso se deu por conta do fato de o Brujeria nunca ter feito um show ao vivo, então eles já estavam se programando para mandar uma série de turnês. Embora na coletânea Maxtremist tenha algumas apresentações ao vivo, aquilo lá foram shows surpresas e em locais bem isolados, mas turnês mundiais e grandes aí pelo mundo eles nunca tinham feito até então. Logo a banda participa de vários festivais grandes, como o Wacken Hellfest. Mas o fato é, ao vivo, olha, o Juan Brujo não segura e nem sequer tem gutural, sinto lhe dizer. Durante 6 anos eles excursionam por vários países e lançam 4 EPs, o Debilador, Angel Chilango e o Viva Presidente Trump. Depois desse longo intervalo sem lançar um disco oficial, saiu em 2016 o Pocho Aslan, um disco com uma pegada, digamos assim, mais divertida. Com pouca repercussão, impacto no mercado e em relação ao público, o 4º disco da banda não impressionou muito. As músicas também são bem sem graça e não marcam como nos 3 primeiros discos. Depois de uma breve pausa aí nos lançamentos de discos novos, em 2023 eles lançam Esto es Brujeria. Esse disco traz novamente um aspecto bem mais extremo e brutal, sujo, daquela velha guarda, da velha fase do Brujeria. É um disco bem interessante. Infelizmente, na manhã de 18/7, o Brujeria anunciou a morte do vocalista Pinti Piti, um dos personagens principais e mais carismáticos da banda. O vocalista morreu durante a noite da última quarta-feira, do dia 17, por conta de complicações cardíacas.